Deus poderoso, Pai. E o que acabamos de ler agora é algo incrível, Deus. Eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Deus, ansiamos por Ti, Pai. O nosso coração, Deus, tem necessidade pela Tua presença e pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor venha, Pai, falar ao coração de cada um agora nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, esse texto que a gente leu, ele fala de um sujeito que não foi citado aqui o nome, mas essa pessoa de quem os publicanos e os pecadores chegaram para ouvir é Jesus. Jesus é quem está contando esta história que você acabou de ler, que você acabou de estudar, da ovelha. A ovelha que se perdeu, e o pastor teve ali todo o esforço para buscá-la de novo. Eu gostaria de estar falando com você sobre uma coisa muito interessante, que me chama muita atenção no reino de Deus. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você. Isso se chama graça. A graça de Deus é algo incrível. É algo que nós, seres humanos, às vezes não entendemos por completo, mas ela existe. E antes disso, eu gostaria de dizer para vocês que o dicionário KL diz que a graça é um favor, é a mercê, é a benevolência, é a estima, a amizade, é um privilégio. Que privilégio é esse? Que curioso. É já acostumado a ouvir a palavra graça. Fulano é engraçado. Isso é de graça. Graças a Deus. A gente está acostumado a ouvir essas palavras, essas expressões, com a palavra graça, que a gente não para pensar o que significa. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês algumas coisas sobre essa graça. Amém? Por quê? Se você viu no convite que você recebeu, o tema desse culto é a minha graça te basta. E você vai entender o porquê que eu li essa historinha da ovelha. Aleluia. É o seguinte, nessa história da ovelha a gente pode ver que todos os pastores têm um excesso de intimidade e cuidado por suas ovelhas. Assim como você tem um cuidado, às vezes muito grande, ou às vezes muito pouco, pelas suas coisas, os pastores, eles têm. Quem vive na área rural, ali tem um esmero pelo trabalho suado, vale a pena aquilo. Eu tenho que cuidar bem do bichinho, senão não vai dar certo. Principalmente quem trabalha nessa questão da produção, ovina, tudo mais, tem que cuidar muito bem do seu gado. Por quê? Vale a pena, é um esforço que tem que ter resultado. E isso já havia desde muito tempo. Os pastores têm cuidado extremo pelas suas ovelhas, fazendo com que eles saibam exatamente qual é a necessidade de uma por uma. O pastor chama a ovelha, às vezes, pelo nome. Ô fulana, Beltrana, Cicrana. Cada ovelha tem a sua particularidade. Eu queria te falar que Deus também tem um jeito especial de te ver. Deus nos vê como um todo, mas o seu interesse é particular em nós. Ele tem algo somente para você, diferente para você, único para você. Você precisa buscar isso, você precisa encontrar isso. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, olhe bem, o Senhor tem algo para você. Abra o olho, fique esperto. Aleluia, fique esperto, porque às vezes a gente acha que Deus tem um soco assim para dar para a gente. Por que você fez isso? Por que você errou desse jeito? Mas a gente não sabe. Deus é um Deus de surpresas. Procure conhecê-lo melhor, amém? Voltando a falar do pastor que tem esse interesse pela ovelha,
viu aqui, né? O que aconteceu com a ovelhinha? A única lá, ela ficou perdida. E ele sabia, puxa, nossa, 99 ovelhas, não é a mesma coisa que 100, já não tá bom, não arredonda, né? A gente fala assim, eu tenho 10, sei lá, tenho 10 reais. Mas eu comprei, sei lá, um sorvete que era R$1, fiquei com R$9. Mas aí alguém chega e fala assim, quanto você tem dinheiro? Eu tenho uns 10 reais. Uns 10 reais é arredondo. Com Deus não é assim, Ele não arredonda o que Ele tem. Aquele pastor também, ele estava preocupado com aquela única ovelha que se perdeu. Aquela que se perdeu no meio do caminho. Então isso que eu também quero dizer para você. Deus, Ele tem cuidado particular. Aleluia. Outra coisa, essa ovelha que se perde pelo caminho, ela é uma ovelha indefesa, ela é uma ovelha que está à mercê de qualquer outra coisa. Perdão, é uma ovelha que está à mercê de muitas coisas perigosas. É uma ovelha que não está mais sobre o cuidado do seu pastor. É uma ovelha que está ali, prestes a se deparar com um lobo, com um leão, com um urso. Muitas vezes, nesse nosso mundo, a gente pode encarar e encontrar os leões, os lobos e os ursos. Talvez eles se apresentem para você de uma forma mais bonitas. Tome cuidado quando você ver que algo está muito bom para ser verdade. Às vezes pode ser um lobo, pode ser um leão, pode ser um urso. São animais carnívoros, animais perigosos. E geralmente esses animais armam emboscadas. Eles estão escondidos, prontos para ver ali o seu escorregão, o seu vacilo, para então atacar. Então, uma coisa que eu tenho para te falar hoje: fique esperto com as coisas que parecem ser muito bonitas, as coisas que parecem ser muito perfeitinhas. Aquele rapaz que é tudo de bom, aquela mocinha que, aquela menina que, puxa, eu estou amarrado nela. Toma cuidado, devido que reluz é ouro. Isso é verdade. E nem tudo o que faz pé é ovelha também, né? Tem isso também. É o seguinte, eu estava falando da ovelha que estava perdida e estava prestes a encontrar esse perigo. Muitas vezes nós somos assim. Então, procure sempre um lugar seguro quando você se encontrar nessa situação. Quando você vê que tem alguma coisa armando contra você. Às vezes você vê aquela pessoa que diz ser muito amiga sua, é companheiro, e às vezes está interessado. Toma cuidado. Às vezes é melhor você estar sozinho do que na presença dessas pessoas que são ímpias, que são pessoas que não estão interessadas no seu bem. A gente vive hoje num mundo de muitas amizades, de me adiciona ali, puxa, me segue nisso, curte aquilo, compartilha isso. Às vezes é melhor você ficar, entendeu, assim, afastado do que rodeado. É melhor você estar sozinho, mas bem, do que rodeado de pessoas, mas numa situação ruim. São coisas da vida que a gente aprende. Na vida, a gente vai ter momentos difíceis, onde a gente vai se ver sozinho. Mas calma, vai chegar o dia em que as pessoas certas estarão do seu lado. Ou a pessoa certa estará do seu lado. Então não se apavore. Eu me sinto tão só, tão desamparado. Calma. Algo melhor está por vir. Amém? Cada ovelha tem seu valor. Aquilo que eu falei. Deus ele não exclui a possibilidade de uma ovelha ou de uma pessoa. Eu já estou agora falando que Deus é o pastor, para você ter a ideia de que essa história que você ouviu, ela não é uma história qualquer. Ela está colocando Deus como pastor e as ovelhas como as pessoas. Então Deus ele vê que as pessoas
pessoas têm cada um o seu valor. Você tem o seu valor que é único. E quando é que eu me encaixo nessa ovelha que se perdeu? Já que você está falando disso, né? Vamos já acertar mais um objetivo. Como é que eu sou essa ovelha perdida? Simples. Quando você não está perto do seu pastor. Quando você não está ouvindo a voz dele, do grande pastor. É simples. Se você não tem se alimentado das mãos do Senhor, se você não tem recebido dele as suas ordens, a sua direção, o que seria isso? É você estar ali do lado do Senhor, firme na rocha. Saiba que fora de Jesus, fora de Deus, não há nenhum outro. Não há nenhuma outra religião, não há nenhuma ideologia, não há nenhuma outra pessoa que te pode levar até onde o Senhor te leva. Então, se você não está no Senhor, você é uma ovelha que Deus está falando. Puxa, uma está perdida. E agora? É o seguinte, tem também a ovelha, né, que se perde. Ela tem duas escolhas. Ela pode tentar se aventurar e ela pode escolher berrar. Pode escolher chamar pelo seu pastor. A Bíblia diz, para você ter uma noção, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como é que eu posso, né, encontrar com o meu pastor? Calma. Ao longo dessa mensagem você vai estar pensando sobre isso. Mas o que a graça tem a ver com tudo isso que você falou no começo? Calma. Tudo isso se encaixa. Eu só queria te dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É com os nossos lábios que nós chegamos à salvação. É pela confissão dos nossos lábios. Deus quer ouvir alguma coisa da sua boca, rapaz. Deus quer ouvir alguma coisa da sua boca, menina. Falando alguma coisa para Ele. Você gritando no seu quarto, ou em silêncio, ou em pensamento. Deus quer que de alguma forma você se expresse verbalmente, seja pela sua voz, ou seja pelos seus pensamentos. Deus quer que você demonstre para Ele que você está interessado nele. Amém? É isso. Deus não é um Deus surdo. Ele não é mudo. Ele não é aleijado ao ponto de ver que você está pedindo para Ele algo. Aleluia. Então a ovelha que se perde, ela chama pelo seu pastor, né? Diferente da que escolhe fugir e se aventurar. Saiba que essa, com certeza, ela terá um fim trágico. Vocês já viram, pararam para analisar uma ovelha? A ovelha ela é indefesa. A ovelha ela é boba. Né? Toma só cuidado, eu falo assim boba porque em relação a muitos animais ela é uma das mais sensíveis, as mais mansas, né? Fáceis de se enganar. E aí você fala, puxa, essa ovelhinha merece, né? Ô pastor, acha ela logo, ela está berrando. Né? É um serzinho ali que precisa de ajuda. Alguém acha essa ovelha, pelo amor de Deus? E aí você pode pensar, chegar nessa conclusão. O pastor acha a ovelha. Mas, será que você pode se considerar como uma ovelha? Será que você pode se encaixar e falar, puxa, será que eu sou manso o bastante para me considerar como uma ovelha? Talvez não. Nós somos seres humanos que muitas outras vezes somos mentirosos, depravados, somos corruptos, falsos. Se às vezes a gente parar para olhar no nosso interior, a gente fala, puxa, como assim? A ovelha é ovelha, eu sou. Puxa, eu cometo 1001 erros. Os meus pensamentos são os mais sujos que são possíveis. São os mais terríveis. Deus estaria muito triste comigo. Deus estaria muito bravo, com muita vontade de me castigar. Tá, é claro que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Mas escuta, eu te tenho algo para te dizer.
Jesus, ele chegou àquele lugar, a uma certa região, e muitas pessoas que eram como ovelhas começaram a ver que o seu pastor estava perto, e elas começaram a chamar, que é o que você leu aí no versículo 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quando a Bíblia fala disso, são pessoas que tinham uma fama. Quando você lê pecadores na Bíblia, são pessoas que, nesse caso, eram vistos como a escória da sociedade, como as pessoas ruins, ou seja, as prostitutas, os que bebiam, os que roubavam, os publicanos, roubavam os impostos. Então, naquela época, eram essas pessoas. Mas essas pessoas, elas não foram até Jesus com o intuito de constrangê-lo, de provocá-lo, de causar tentação. Você pode falar, puxa, mas a prostituta foi até Jesus, será que ela tentou seduzir? Não. Porque o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. E quando ele aparece, todos são atraídos a ele. E é dessa graça que eu quero te falar. É dessa situação que eu quero te falar. Você não vai entender, ou você também não vai compreender quando o Senhor começar a agir na sua vida. Por quê? É a questão da graça. A graça, para te dar uma explicação mais rápida, significa favor não merecido. Favor não merecido. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos a atenção de Deus. Mas a graça também é a insistência de Deus em dar atenção a nós. É a insistência de Deus em nos perdoar. É a insistência de Deus em nos amar. É a insistência de Deus em estar conosco. De sempre velar, de sempre olhar, de sempre cuidar das nossas pobres almas. Amém? Essa é a graça de Deus. É somente pela graça de Deus que nós temos as coisas que temos hoje. É somente pela graça. Só pela graça. Aleluia. Outra coisa. Deus, Ele ignora o fato de nós não merecermos a sua ajuda. Ele ignora, Ele faz com que, se isso não valesse, como se os nossos pecados, tão sujos, tão imundos, não valessem a pena quando Ele entra em ação. Então Ele está te chamando hoje. Se você ainda não se encontrou com o grande pastor, Ele está te chamando. Outra coisa que eu quero falar para você, talvez você apenas uma ovelha que se perdeu, não a ovelha que fugiu. Tem muita diferença sobre isso. A ovelha que se perde é a que estava no percurso, no caminho, seguindo, indo com o seu pastor ali, seguindo uma boa direção. Todos eram assim, até que o pecado entrou no mundo, e até que todos se perderam e ficaram destituídos da glória de Deus. Mas hoje, estou te dizendo, Deus está te tratando como a ovelha que se perdeu. Não queira ser você a ovelha que foge, a ovelha que escapa. Seria muita grosseria da sua parte, seria muita brutalidade sua virar as costas para Deus. Puxa, calma, escuta mais um pouquinho. Você vai se interessar por Deus mais ainda, eu tenho certeza. E sabe você que existem pessoas que têm o prazer de dizer: eu não creio em Deus. Eu falo não crer no sentido assim, eu sei que Ele existe, mas eu não concordo com Deus. Existem pessoas que pensam assim. Não que elas não acreditam que Ele existe, não. Mas elas endurecem os corações. Não seja assim. Outra coisa. Aí você pode parar e pensar. Então isso é misericórdia também. Qual é a diferença entre graça e misericórdia? A graça é o favor
não merecido. Eu falei que você é diferente de uma ovelha, você é uma pessoa que às vezes erra, e talvez isso te faz pensar que você não merece a ajuda de Deus. Mas a misericórdia de Deus é aquilo que nós merecemos e não temos. Talvez você pense, puxa, eu merecia perder isso, eu merecia sofrer, eu merecia ficar ali em deprê o resto da semana, eu merecia ficar assim, sabe, puxa, como eu fui tonto, como eu fui burro, Aí você pensa nisso. Mas eu quero te dizer que até para isso Deus tem uma resposta. A misericórdia dele diz que você não vai ter aquilo que você merece. Calma que você vai entender o porquê disso. Conta-se uma história de Napoleão, o grande rei, que certa vez um rapaz no reino dele cometeu um ato ilícito lá e ele estava jurado de morte. A pena dele seria morrer. E aí a sua mãe, a mãe desse rapaz, foi implorar a Napoleão para que ele tivesse ali a sua misericórdia, a sua compaixão. Aí ele falou, não, nesse caso ele não merece a minha misericórdia. Aí a mulher esperta falou assim, mas misericórdia é algo que a gente não merece mesmo, A misericórdia é algo que não tem nada a ver, eu não preciso merecer, eu te imploro, por favor, salva, não deixa que meu filho morra, não mate ele, salve ele. Se ele merecesse, não seria mais misericórdia, Seriam essas palavras. E ali, essa mulher muito inteligente, ela conseguiu a benevolência de Napoleão e o rapazinho escapou. É a mesma coisa com Deus. Deus ele tem por nós uma grande misericórdia, uma graça sem fim. A Bíblia diz que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Essas misericórdias são novas todas as manhãs, toda vez que você levanta. Eu te convido, meu irmão, a falar, Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, porque se não fosse ela, com certeza eu estaria morto. Por quê? Porque é só pela misericórdia e pela graça de Deus que nós estamos de pé. É só por ela que você pode falar, ufa, eu estou vivo. Ufa, o pior passou. Nossa, mas quando eu me encontrar numa situação caótica, numa situação onde eu estiver perdido, será que a graça de Deus falhou? Será que a misericórdia de Deus falhou? Calma, você está respirando? Está vivo? Está de pé? Está com saúde? Ou simplesmente está respirando? Isso já é prova da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus e a misericórdia de Deus produzem vida. Produzem vida. Escute isso que eu estou te falando. Elas produzem vida. Vida no seu sentido mais literal, no seu sentido mais específico. Amém? Aí você pode falar, puxa, eu não mereço tudo isso de Deus, esse grande amor, essa misericórdia, essa bondade. Mas Deus, Ele sempre usa coisas dessa vida para mostrar a sua presença. Alguém já te falou assim, menina, você é talentosa, você é blindado, você é inteligente demais, você é esperta. Rapaz, você é forte, você deu conta do recado. Às vezes são habilidades que nós temos. E às vezes a gente pode chamar isso como dom. Sim, a palavra dom vem da mesma palavra que significa graça. É um carisma que você tem. É algo que só você tem, que alguém olha de forma especial para você. Puxa, eu não tenho nada disso. Tenho certeza. Deus fez cada um com um carisma, mesmo que ele não seja visível, Tem pessoas que gostam de se mostrar, o que sabe fazer, o que gosta de fazer, mas tem pessoas que não, que tem um tesouro guardado dentro de si e não querem revelar. Mas sabe você que você tem isso. E isso é uma prova de que Deus te deu algo que você não merecia. Deus te deu um
dom, um presente. Um dos maiores dons, um dos maiores presentes, uma das maiores formas de graça que nós temos é a salvação. É algo que Deus, o pastor ele pega a ovelha e fala assim, pronto. É como fala aqui o versículo, olha. E o pastor, achando a ovelha, a põe sobre os seus ombros, gostoso, de uma forma que ele fica feliz. É Deus dizendo, meu filho, estou te dando o dom da salvação. É que hoje essa palavra dom, a gente não tem o costume de usar no sentido de presente. Mas entenda como isso. Meu filho, eu estou te dando um presente. Eu também conheço uma história, diz que uma menina, há muito tempo atrás, ainda na era medieval, quando havia ainda nos castelos, na casa dela só tinha ela e a mãe dela. E a mãe dela, dessa menina, estava muito doente, muito ali debilitada, acamada, sem muitas esperanças. E a menina era a única da família que ficou para cuidar da sua pobre mãe. Então, aquela moça, aquela menininha, ela se lembrou que ali perto de onde ela morava havia uma parreira, havia uma videira, havia uma plantação de uvas que era do rei. Era do rei. E eram uvas suculentas, cachos frondosos, cachos assim bonitos, que davam gosto de se ver. Sabe aquela uva de fim de ano? Desse tipo. Então, essa menina resolveu. Ela falou assim, eu vou pedir para o rei dar um cacho pelo menos, para que minha mãe possa saciar a sua sede, para que nessa vida minha mãe possa experimentar alguma coisa boa. Porque afinal de contas, ela está morrendo. Então essa menina, que também era pobre, era uma plebeia, era uma pessoa que só tinha ela e a sua mãe, ela foi então ao palácio, ao castelo. E lá, chegando nos portões, ela deparou com os guardas e os guardas barraram ela, falando, ninguém tem o direito de falar com o rei. Não é assim. E ali a menina ficou toda desiludida. Poxa, o que eu ia fazer agora? Afinal de contas, quem era ela para tentar ir contra aqueles guardas? Mas naquele mesmo instante, incrivelmente, graciosamente, chegou quem? O príncipe. Ali com o seu cavalo, e falou, menina, por que você está aí, assim, cabisbaixa, triste? Aí ela explicou para o filho do rei a sua situação. E aí ele falou assim, que isso? Vem aqui, toma o cacho de uva, leve para sua mãe. Então isso eu quero dizer para você. Deus está sempre pronto para nos surpreender com coisas que a gente não merece, com coisas que a gente fala, puxa, eu imaginava que ia ser assim, eu não contava com isso. Olha, um dos meus maiores desejos é que você saia daqui hoje pronto para encontrar essa surpresa de Deus na sua vida. Talvez você já se deparou com muitas delas, mas você não quis receber. Talvez, sei lá, Deus se mostrou para você através da sua mãe, do seu pai, dizendo assim, olha filho, eu gostei que você fez isso. Ou de qualquer outra forma que você não quis ver, porque nosso mundo aqui, a gente tem muito pré-julgamentos, a gente não tenta desvendar as coisas, a gente fala, fulano é assim, fulano é assado. Fala às vezes sem antes conhecer alguém. Então toma cuidado, porque Deus pode estar falando com você e você não está vendo. Então seja criativo, abra os seus olhos e tenta encarar as coisas diferentes da vida como se elas fossem únicas, como se fossem oportunidades. Coisas que são difíceis de acontecer, elas devem ser analisadas e às vezes são coisas de Deus. Outra coisa, esses dons que eu te falei, ele nos leva a imaginar a bondade e o amor de Deus
em permitir que seres humanos tão viles, como nós, sejamos capazes de ter, de merecer tudo isso. Outra coisa que a Bíblia fala, eu fico impressionado. A Bíblia diz que aonde o pecado abundou, aonde você errou para valer, aonde você falou, puxa, fui muito demais, aqui foi terrível, eu errei muito nisso, fiz muito isso. Aonde você mais errou, Deus está pronto para mostrar uma graça que vai superabundar, amém? Deus está pronto para mostrar algo que vá cobrir os seus erros, que vá se mostrar de uma forma mais surpreendente, para fazer você esquecer de tudo aquilo que você fez, daquilo que você errou. Deus está pronto para mostrar algo incrível que você não faz ideia. Só basta você esperar e crer por isso. Sabe qual é uma das maiores diferenças dessa, como que se fala? Dessa esperança, desse ânimo que os cristãos sempre falam? A diferença é que isso vem de Deus. Muitas pessoas falam, esse mundo está perdido, não tem mais solução. Mas o reino de Deus diz ao contrário, que dias maiores, dias melhores virão, dias grandiosos virão. Então, se o mundo, se lá fora as pessoas que não pensam como Deus pensa assim, vamos pensar diferente. Pense diferente, que Deus está pronto para te revelar algo bom. E se você parar para pensar, Ele já começou a revelar muitas coisas boas. Ele já mostrou o seu poder, a sua graça há muito tempo. Aleluia. O Senhor usa da sua misericórdia para fazer valer a sua graça. Se você não enxerga Deus atuando em seu favor, é importante lembrar que você tem uma vida conservada. Porque Deus não faz acepção de ninguém, a sua vida permanece conservada. Porque Deus faz com que a chuva e o sol venham sobre todos. Então é aquilo que eu falei no começo. Se você tem uma vida, se você tem o seu coração ali batendo, o ar, que entra e sai de você e te faz ter um fôlego de vida, saiba que é a maior prova da graça de Deus, disso que você não merece. Da intenção de Deus te ajudar, de te abençoar, de ser bom com você. Sabe por quê? Voltando a falar de que nós não merecemos, de que nós somos injustos. Assim como no começo desse culto foi lido, que Cristo, o Senhor, Ele é o justo de Deus. Ele é o justo que foi trocado pelos injustos. Enquanto Cristo estava ali entregando sua vida, tudo isso estava se concretizando. Agora, o tempo da lei estava mudando. Agora, uma nova era estava começando, a era da graça de Deus. Um novo momento, um novo tempo, onde nós podemos olhar e ver que Deus está fazendo coisas pela sua misericórdia. Que Ele tem se interessado pelas pessoas, mas as pessoas têm fugido de Deus. As pessoas têm sido como ovelhas que escolhem fugir e que não escolhem chamar pelo seu pastor. Por isso, nessa noite, olha, Deus pediu para falar isso para você. Ouça o chamado dele. A Bíblia diz, vinde a mim. Jesus disse isso, vinde a mim. Venham a mim. Vocês que estão sobrecarregados, nós que estamos sobrecarregados e cansados de levar os nossos fardos, e eu os aliviarei. Porque aquilo que eu exijo de vocês é fácil. O meu fardo é leve e suave. Então é isso que Deus está falando para você. Não fique receoso de você ter que se mudar. Puxa, tem que ficar perfeito. Uma hora para outra. Venha como você está. Deixe o pastor te tomar no colo. Se você continuar lendo esse capítulo 15, você vai finalizar ele lendo uma história que eu tenho certeza que vai te fazer chorar.
É a história do filho perdido. Jesus ali estava contando essas histórias. Para quem mesmo? Para as pessoas da fama. Como a gente leu. Eis que chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E o que Cristo tinha para falar para eles? Isso. A boa notícia do reino de Deus, que nada mais é a sua graça infinita. Essa graça, como eu falei desde o começo, ela é exclusiva para você, exclusiva para mim, ela é particular para mim e particular para você. Deus está pronto para mostrar uma graça diferente. A Bíblia fala que a graça de Deus ela é multiforme. Para você ela é uma coisa, mas para mim ela é outra. Mas ela nunca deixa de cumprir o seu propósito. Talvez você precise da graça agindo dentro da sua família. Mas talvez o outro precisa da graça agindo ali no seu trabalho. Ou talvez você precise da graça agindo diretamente no seu coração. Diretamente na sua mente, diretamente em você, em que você é. Deus está pronto para nos reconstruir. A graça sublime do Senhor, perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. A graça me fez enfim temer, e o meu temor levou. Quão preciosa é para mim a hora que me salvou. Isso que eu li agora faz parte de uma música muito famosa, chama Graça Sublime. Talvez você já ouviu ela em alguns filmes, mas você não conhece. Geralmente ela é cantada na sua versão estrangeira, internacional. Mas sabe você que é uma música que retrata muito sobre essa graça, essa ação de Deus, que insiste em buscar aquele que está perdido, aquela ovelha que está ali longe do seu pastor. Sabe você que até Elvis Presley cantou essa música, o rei do rock. Até ele reconhecia que ele era carente da graça de Deus. Então, chegue em você mesmo, caia em si mesmo e veja, puxa, será que eu preciso ouvir a voz de Deus? Como é que eu vou responder a voz de Deus? Simples. Você dizendo a Ele alguma coisa, você falando, Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Nesse momento, te convido a pôr de pé no seu lugar. Deus está pronto para fazer grandes coisas. Cabe a você estar pronto para isso. Sabe? Eu também precisei enxergar que precisava de Deus. Muitas coisas da minha vida não vieram assim da noite para o dia. E muitas coisas ainda não chegaram. Eu não sou 100% perfeito. Nós não somos. Mas uma coisa eu posso ter certeza, eu posso acreditar, eu posso confiar que estou inteiramente nos ombros do Senhor. Feche os seus olhos e fale para Deus, talvez aquilo que você nunca falou para Ele. Fala assim comigo: Senhor, obrigado pela tua graça. A tua graça